Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é a nossa aula de número 6 de topografia da nossa seção Questões ENAD. E o assunto é leitura de mira com teodolito. Essa questão foi do ENAD 2011, uma questão de número 15. Um topógrafo está levantando as dimensões de um terreno irregular para fins de loteamento urbano. Com o teodolito instalado em um ponto A, ele lê a mira no ponto B, anotando os seguintes dados: fio superior 1595 mm, fio médio 800 mm, fio inferior 96 mm. Também são dados constantes do aparelho F/I igual a 100 e F mais I igual a 0. Ângulo zenital Z igual a 87 graus. Isso faz uma referência aí a Borges, 1977. Aí pergunta-se, nessa situação, a distância inclinada que o topógrafo lê entre os pontos A e B é de... E são dados valores, no caso são 5 alternativas. Então o aluno nesse caso aí tem 20% de possibilidade de acertar caso ele marque uma alternativa de forma aleatória. Só que esse tipo de questão é muito complicado, porque quando envolve assim cálculo e não tem muita lógica, você precisaria calcular para saber, não dá para a gente ficar eliminando alternativas. O certo mesmo é você entender e calcular e ao final você comparar se existe aquela alternativa que você efetivamente obteve como resposta. Isso é uma questão aparentemente simples, que envolvem outras coisas, e concurso acontece muito disso. São dados mais dados do que se precisa para resolver o problema. Mas eu vou aproveitar essa questão e vou tocar em outros assuntos também, para que isso também pode ser cobrado, na questão poderia ser cobrado como uma forma assim de interpretação. Então vamos ir um pouco mais além do que o objetivo, que é simplesmente fazer essa conta e chegar ao resultado final. Primeira coisa que o aluno tem que saber é que essa mira, ela é, ou também chamada de régua graduada, ela é uma escala métrica. O que quer dizer isso? Que ela está em centímetros e metros. Então quando você faz aquela leitura lá dos fios estadimétricos, que tem o fio estadimétrico superior, o médio inferior e o vertical, certo? O que acontece? Você vê que vocês estão vendo aí uma mira, que eu coloquei para vocês, é um dos modelos, tem vários, mas esse é o mais comum, que é de alumínio. Então cada trechinho desse aí, quer ele seja entre os tracinhos cheios ou vazios, mede 1 centímetro. E para você interpretar a régua, vocês estão vendo aí, ó, o algarismo da esquerda ele representa o metro e o da direita os dos centímetros. Cada símbolo desse aí que parece com um E, ele equivale a 5 centímetros. Então um símbolo e um número dá exatamente 10 centímetros. Se vocês precisarem de maior subsídio sobre leitura de mira, vocês podem verificar uma aula que eu tenho sobre teodolito, que está bem explicadinho lá. Então vamos em frente. Depois precisa entender que ângulo zenital é esse. O ângulo zenital, quando nós apontamos a luneta do equipamento para cima, esse ângulo vertical do equipamento ele fica zerado. Cada vez que eu vou tombando a luneta, o que é que acontece? Esse ângulo vai crescendo até que ele fique perpendicular 90 graus ou passe de 90 graus. Então nesse caso aí, o ângulo está inferior a 90 graus. O que quer dizer isso? Que a visada é ascendente, ou seja, para cima. Então vamos ver o que é que interessa na verdade. Esse ângulo 87, se a gente fosse usar, não seria esse na fórmula. Por quê? Vamos ver. O Z 87 graus, mas o ângulo que a gente quer é o que faz com a horizontal. É esse alfa, porque ó, já que está a visada ascendente, então ó, esse ângulo aí, alfa, ele vai ser o quê? 90 graus menos 87 graus. Então, para efeito de cálculo, se a gente fosse fazer uma correção dessa medida, nós iríamos usar 3 graus e não 87 graus. Muito cuidado com isso. Então, vou deixar esse valor aí reservado e vamos para a resolução. Vocês estão vendo aí o retículo da luneta. Quando você olha no teodolito, você tem essa visão. E aí você vai encaixar os fios na régua, ou na régua graduada ou mira, e aí você obteve esses valores, 1595 milímetros aí no fio superior e no fio inferior. Por que eu não coloquei aí o médio? Porque ele não vai interessar nesse caso, só iria entrar se nós fôssemos calcular a diferença de nível. E o que ele está querendo aí é uma distância. Então vamos para
o cálculo desse H. Então a distância é essa leitura H que vocês estão vendo aí, que é a diferença do fio superior menos o fio inferior. Então fazendo essa diferença e já transformando de milímetro para metro, é só dividir por 1000, certo? Então já temos que a distância H em metros, ela é 1,499 metros. E vamos para a fórmula. A fórmula diz que a distância horizontal corrigida, se eu for corrigir essa distância, é F sobre I, que é do aparelho, é dizendo o quanto vale cada centímetro, nesse caso aí, equivale, tá lá, ó, a 1 metro. Quem diz isso? Aquele F barra I. Vezes H, que é a distância, né, que a gente já calculou aí anteriormente, e o cosseno ao quadrado de alfa. Isso para a distância horizontal corrigida, mas ele pediu o quê? A distância inclinada. Por isso que esse ângulo não vai ser utilizado nesse cálculo. Então basta pegar DI é igual a F barra I vezes o H. Então é só esse cálculo que nós temos que fazer agora. Ora, o F barra I foi dado, que é 100 vezes 1,499, que foi calculado. É só multiplicar esses valores e vamos ter que a distância inclinada é igual a 149,9 metros. Viu como é simples? Deram muito mais informação do que precisava, mas o cálculo em si era muito simples. Então a nossa resposta é a letra D, 149,9 metros. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!